somos rodeados por vários espíritos. Nós sabemos que nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso protetor. E quando nós acerenamos, quando nós conseguimos, assim, um estado de espírito calmo, ele se faz mais atuante. E é por isso que muitas pessoas condenam a religião, no sentido de que não é necessário a religião para que ela evolua. Realmente não é necessário. Mas, quando nós chegamos num local onde todo o ambiente foi preparado para nos receber, quando nós conseguimos, juntos, cada um, emitir uma coisa boa em favor de nós mesmos, nós somos muito mais bem assessorados para ajudar o próximo. E quem é, gente, que nesse estado não possa se sentir feliz, não é? Então, é com muita alegria, é com muito amor que a gente se encontra aqui hoje e que a gente vai refletir um pouquinho o Evangelho. De uma maneira de que, naquele tempo, os apóstolos, chegados a Jesus, aqueles humildes que Jesus escolheu, mas sábios, nos transmitem tantas coisas boas. E eu gosto muito, toda vez que eu sou convidada a falar, de lembrar as histórias daquele tempo. E eu relembro de um livro que chama Ave Luz, pelo espírito do Chauim, João Nunes Maia. Ele transmite para a gente as histórias de muitas virtudes, de muitos desafios. E a gente vai encontrar Tiago Menor, que embora ele não tem nada de pequeno em moral, em sabedoria, muito pelo contrário, é que no apostolado existiam dois Tiagos, e ele fora chamado de Tiago Menor. Mas Tiago era aquele espírito que ele buscava a sabedoria. Tudo o que o seu espírito conseguisse arrecadar em ensinamentos, ele buscava. Tanto que ele procurou muito se certificar de muitas coisas. Ele gostava das histórias e dos ensinamentos de Platão, de Sócrates, já buscava as escrituras da Índia, da China, os ensinamentos de Hermes daquela época. Então, quando ele se deparou com Cristo, ficou muito evidente de que ele sentiu que o Cristo era a coisa mais bonita que tinha vindo à Terra. Que o Cristo era a bondade em pessoa. Que o Cristo era o perfeito. Então, ele percebeu o que todos os apóstolos comungavam, que era aquela necessidade de trabalhar as imperfeições para levar a boa nova a todas as criaturas que eles encontrassem. E a partir daí o cristianismo florescer. Só que Tiago Menor, ele era, além disso tudo, ele era exigente com ele mesmo. Ele gostava das coisas assim, muito bem explicadas, muito certas. E com isso ele desenvolveu até uma postura de ser um pouco mais quieto que os outros, um pouco mais compenetrado. E num dia lá, depois de ele ter ido fazer a pescaria, embora os homens do Senhor fossem pessoas diferenciadas, eles eram simples pescadores, a maior parte deles. E ele, nesse dia, ele fez uma pescaria de manhã e à tarde ele ia conversar com o povo para poder trocar algumas ideias, mesmo com a sua conduta perspicaz de perceber as coisas, ele gostava de conversar. E conversando assim, depois de ele ter feito a pescaria, ter feito uma higiene corporal, ele vai lá por Betsaída e começa a conversar. E junto, daqui a pouco, vira uma rodinha, né? Aquelas rodinhas e aumentam, e as pessoas trocam um pouco de informações, de ideias.
mostram as diferenças. E nisso aparece uma senhora, vem rastejando pelo chão. Ela é uma senhora deficiente, parece, que ela não consegue andar. E ela, toda assim envolta por panos, por umas roupas diferentes, ela vai se arrastando e quer chegar perto de Tiago menor. Tiago não gosta muito dessas coisas, né? Ele se esquia, ele começa a observar um pouco, e ela vem vindo, vai abrindo, e ela começa a gritar. E ela pede para Tiago, para que o Tiago cure ela, que ela não consegue andar, que ela é paralítica, e que, por favor, ele curasse ela. Mas Tiago, ele é astuto, então ele começa a vigiar a situação, a perceber o que está acontecendo, o que ele pode fazer. Não é assim, sabe? Ele fica quieto, mas ela exacerba aquilo. E ela fala assim, pelo amor de Deus, põe as suas mãos sobre o meu corpo e fale para ele andar. E Tiago, naquela conduta, assim, só que as outras pessoas que estão em volta começam a inflá-lo. Vai, põe, né? E Tiago escuta, fica quieto. Mas vai, você está esperando, põe, sabe? E Tiago vai até que ele impõe as mãos sobre a senhora. No exato momento que ele pôs, a senhora se levanta, tira os panos que ela tinha amarrado e começa a falar que ele é um impostor, que ela não era paralítica, que ele não descobriu que ela não era paralítica. E que todos aqueles que seguiam o Cristo eram todos impostores. Que ele não tinha capacidade de perceber que ela era uma farsa. Tiago fica trêmulo, gelado. Imagina que situação mais desconfortante. E Tiago vai saindo devagar. As pessoas começam a apedrejá-lo, a jogar excrementos de cavalo sobre ele. E ele vai saindo. Triste, triste. É fim de tarde, aquele pôr do sol vai terminando. E do mesmo jeito que o sol vai se pondo, no coração dele a alegria também vai se acabando. Ele está triste, desolado. E à noite, na reunião, depois de uma prece simples, humilde, que Pedro faz com muito amor, o mestre se direciona o seu olhar para Tiago, exatamente para Tiago. E ele fala, como se diz assim, pode perguntar, né? E Tiago, triste ainda, estava amargurado, ele vira e fala assim, mestre, eu não sei se você pode me ajudar, mas eu gostaria muito que você pudesse discorrer para mim alguma coisa sobre a pureza. Por que essa virtude é tão cobrada no meu coração? E Jesus, conhecendo tudo, sabendo tudo que tinha se passado, né? Chega para Tiago e fala assim, olha filho, tudo que você angariou, tudo que você conseguiu, é seu por excelência. Vai contigo para toda a eternidade. O que aconteceu hoje à tarde, o escândalo que você passou, você sabe que a única coisa que pode acalmar um pouco as injustiças é o perdão. Vê se você consegue perdoar. Né? E essa pureza que você busca, ela é uma coisa muito sublime. É aquela coisa sem interesse. E que é muito difícil da gente conseguir. É a perfeição. A pureza real dos sentimentos, ela é aquela virtude que você, para chegar até ela, vai precisar ter um aprimoramento interior muito grande, muito além do que você tem. E olha, filho, aquilo tudo aconteceu porque você só vigiou. Você teve a vigilância de entender o que se passava, mas você esqueceu da oração.
A vigilância é aquilo que a gente tem pelo nosso saber. Mas a oração é o que movimenta a ação da divindade. Por isso, a força da oração. Quando a gente não consegue atingir alguma coisa, quando o nosso patamar do que nós estamos aqui na Terra nos dá só o sustentáculo da Terra, não existe outro elemento a não ser pedir ajuda. O orai e o vigiai são juntos, para que a gente consiga os nossos alcances, que não são pequenos, que não são fáceis, mas que o escândalo que é necessário seja encoberto pelo nosso sentimento de perdão. Segue em frente, segue com o seu coração. E tudo o que a gente puder fazer, torne a fazer. Porque essa virtude você já tem. É o Cristo colocando para a gente que a pureza dos bem-aventurados os que têm puro coração. É verdade. Quem dera fôssemos nós todos colocados à prova nessa maneira como foi Tiago. E quem sabe lá, todos nós já o fomos mesmo, né? No trabalho, desde a época nossa de escola, aquelas alfinetadas que muitas vezes indivíduos até tripudiam sobre a gente, nos nossos relacionamentos, em todas as diferenças que a vida vai pondo na nossa vida. Mas é a tal história de tirar da desgraça uma lição. Não se afundar mais. O Espiritismo é aquela doutrina que esclarece, que enche o nosso coração de entusiasmo. Porque quando o bem-aventurado, aqueles que vêm a mim, quando Jesus pede assim, venha a mim as criancinhas de pureza de coração. Jesus nos instrui os bons espíritos, está aí no capítulo 8º. Diz que a essas criancinhas ele se refere àqueles espíritos ainda crianças, que estão em locais onde a esperança nem faz parte da sua vida. Naquelas zonas inferiores, onde, quem sabe, um dia também vamos nós. Mas que tudo isso que a gente aprende, que tudo isso que a gente vivencia, quem sabe vai servir para a gente conseguir sair de uma posição, ajudar alguém a ir conosco. A encher uma pessoa de esperança não é fácil. A mudar outras pessoas também não. Mas a nós mesmos já é uma grande coisa. Se a transformação que a gente conseguir fazer dentro de nós der a nós essa coragem, essa vontade de viver, essa coisa de que viver é lutar sim, né? Nos diz Joana de Ângeles que viver é lutar constantemente. Não é assim, ai, hoje eu estou bem. Não, a gente vai estar sendo provado todos os dias da nossa vida. Todos. Se não é conosco, é com os nossos próximos. Se não é com os nossos próximos, é com os distantes, que também a gente sabe condoer por eles. É por a gente pensar na tristeza que passa quem fica desabrigado, quem tem filhos que usam drogas, a dificuldade de sair disso tudo, de uma depressão que parece uma coisa tão simples, de pessoas que têm mãe que cometeram suicídio, de pais que cometeram suicídio, de pais que têm filhos que cometeram suicídio.
Isso tudo faz parte desse nosso planeta Terra, que ainda é o nosso planeta de prova e expiação. E que estamos tendo nós essa oportunidade de poder estar tendo essa consciência. O mundo, a gente sabe, está aí galgando um monte de avanços tecnológicos, um monte de descobertas para enriquecer os nossos espíritos. Mas a gente também vê que de nada adianta se nós não nos fundamentarmos no nosso objetivo correto de estarmos aqui encarnados. Nós sabemos que o nosso espírito é um espírito alegre. Nós somos beneficiados com a saúde, com a inteligência. Mas de que adianta se a gente levar a vida só como se tivesse vindo numa excursão de férias? Trabalhar, tirar as férias para gozar o descanso, retornar a trabalhar. E continua o capítulo 8º, falando a respeito da cegueira, né? É o finzinho das instruções dos espíritos. Que como Tiago, um espírito foi colocado para curar uma pessoa cega. E ele também fala, olha minha irmã, queria eu realmente curar a sua cegueira. Mas quem me diz que se eu curar a sua cegueira, eu vou estar fazendo um bem para você? Daí a gente acreditar que o Deus bom e poderoso, que dá a nós felicidade, possibilita a tristeza. Por quê? Porque a gente já reparou que se está tudo bem na nossa vida, a gente vai lembrar da parte espiritual? Se ninguém adoece, se ninguém sente assim um mal-estar, dor de cabeça, se ninguém sente perturbação, se tudo está equilibrado, a gente lembra de fazer oração? A gente primeiro pede socorro quando a coisa fica preta. A gente pede socorro quando nada mais da terra dá jeito. Não é? Quando aquelas doenças incuráveis, aqueles karmas mesmos sofridos, atingem a gente. Então, felizes somos nós que compreendemos alguma coisa, mas também somos mais compromissados por esse saber, né? Temos muito mais responsabilidade do que aquele que não sabe nada. Mas que a gente consiga obter alegria disso, dessa virtude que a gente está nas nossas mãos, conseguir multiplicar um pouquinho. É bem difícil a gente constatar que o caminho que vai levar a nossa evolução correta não seja pelo aperfeiçoamento. Então a gente fala assim, mas parece muito beato a gente só falar de Cristo, mas se ele veio até o nosso planetinha para viver aqui, passar as coisas que ele não precisava, só para nos exemplificar isso, como o mais perfeito de tudo, como que nós não vamos levar a nossa vida no seu caminhar, nos seus ensinamentos? Levar a esperança para alguém não é fácil, mas é de competência desse tempo. Porque o descrédito é muito grande, mas também muitos espíritos estão aqui para nos ajudar a fazer isso. E muita coisa já tem se mudado. A gente observa
com gosto mesmo, às vezes, de que as pessoas têm uma consciência que não tinha antigamente. No final do ano, entre Natal e Ano Novo, eu fui ao shopping, estava chovendo. Quem não tinha ido para a praia estava no shopping, assim. Subi lá os elevadores de carro para ver se eu arrumava um lugar. Eu não arrumei uma vaga para estacionar. E desci. Já tinha gente esperando, saía gente do shopping, já tinha carro esperando para ver aonde ele ia para pegar a vaga daquele. Sabe aquela coisa assim de não ter um lugar, não tinha um lugar para estacionar. Aí falei, o que eu vim fazer aqui, né? E descendo de novo, eu vim embora. Antes de passar na catraca lá para sair, eu achei um lugar. Então vou descer, já que eu vim aqui. Isso, e fui. Fui ao cinema, mas não tinha ingresso. Estava tudo esgotado. Não tinha para o outro horário, nem para o último horário. Vou embora, né? E entrei nas lojas americanas para ver se eu achava alguma coisa, só para não perder a viagem. Nas lojas americanas, eu achei um livro e eu abri a minha bolsa, peguei minha carteira para pagar o livro. Só que nisso, eu não pus mais minha carteira de volta na bolsa, que eu a perdi. Quando eu fui sair, eu estava muito cheio, desisti de comprar o livro. Coloquei o livro na prateleira e a hora que você falou, deixa eu ver se eu tenho os meus cartões das livrarias. Eu fui abrir a carteira, cadê a carteira? Tinha perdido. Retomei o meu caminho, né? E nada da carteira. Falei, E indo embora, meu companheiro falou, não, vamos deixar aí o nome, avisa, né? Deixa o seu telefone, se alguém achar, pelo menos pelos documentos que tem aí dentro, né? Tá bom. Deixei lá nas lojas americanas. Olha, eu sou fulana, eu perdi minha carteira aqui. A senhora tem certeza que aqui foi aqui? Se achar, você me liga. Olha, dona, eu vou pegar, mas a senhora não vai achar. Importância. Ela pegou meu telefone. E descemos, fomos na administração, fiz a mesma coisa. E peguei o carro para vir embora. Antes de passar na catraca para ir embora, ela me telefona que ela tinha achado minha carteira. Aí eu falei, nossa, mas eu fiquei tão contente, gente. Porque eu achei uma coisa assim, sabe quando você... Não pelo fato de achar, mas pelo fato de alguém estar cumprindo com o dever dele. Não comigo, com aquela oportunidade. Eu sempre ensinei para os meus filhos que achar é horroroso, porque se você achou, alguém perdeu. Você tem que achar quem perdeu. É uma conduta minha, muito lá da minha casa. Então, alguém achou e me devolveu. Aí a moça, na hora que me devolveu, falou assim, olha, dona, existe gente muito boa nesse mundo ainda. Eu falei, mas que bom, isso é a melhor notícia. Eu ganhei minha vida naquele dia. Por quê? Eu ganhei a minha alegria de saber que as pessoas estão modificando, sim. Na minha carteira tinha dinheiro, o dinheiro estava lá. Não é pelos valores, é pela honradez, aquela coisa de moral, aquela coisa bonita de honestidade, não é? Eu falei, olha, o mundo está mudando, sim. Nós estamos fazendo parte de um mundo melhor. Ele é mais difícil, ele é mais competitivo, ele é mais exigente, de um monte de coisa. Mas as pessoas estão se modificando. E isso é uma coisa muito boa. Isso nos faz lembrar histórias bonitas que o mundo espiritual traz para a gente. Como a história que contam para a gente, que é a história do pão. É bonita, eu já contei aqui, mas o meu coração sempre lembra dessa história. Que Barsabás, um tirano ricaço que tinha morrido, e ele se viu na casa dele, já como espírito, vendo todo mundo vender tudo que era dele, tudo que pertencia. Ele era muito rico, então as coisas dele eram valiosas, foram para leilão. E tudo aquilo, ele via as pessoas indo embora os seus tapetes, seus adornos, coisas assim que ele tinha adquirido em vários lugares do mundo e que para ele era valioso. E aquilo tudo indo embora. Mas Barsabás percebia que ninguém estava nem aí que tinha sido ele que tinha comprado. Ficavam até bravos.
que às vezes olhavam alguma coisa e ele tinha dado essas coisas para algum dos mordomos, para alguma coisa assim. E todo mundo queria mais, era dividir o dinheiro que tinha arrecadado no leilão e fazer sua vida. Todo mundo. E ele ficou amargurado com aquilo. Procurou consolo em alguns amigos. E do mesmo jeito, ele via que os amigos não estavam nem aí com ele. Ele tinha deixado muito pouca coisa boa na terra. E Barsabás vai para as zonas inferiores, naquela escuridão, passado longo tempo, com aquela súplica, joelha um dia e pede com fervor, em oração, pede ajuda. E Barsabás é assim, intuído a caminhar. E naquela escuridão que ele não enxergava nada, ele vai caminhando. E ele vai caminhando, ele começa a ver um pouco de luminosidade. E aquela luminosidade vinha de um local onde era um portal. E a partir do momento que ele começou a observar o portal, existiam algumas estrelas nesse portal. E tinha um ancião ali que tomava conta daquele portal. E Barsabás, emotivo, fazia muito tempo que o mundo dele era só aquela coisa triste, só aquela escuridão. Chega a esse senhor que já o conhece e fala assim: bem-vindo, Barsabás. Você chegou num pórtico onde aqui é o reino das preces de louvor. Você está vendo essas estrelinhas? Cada estrela é um louvor que alguém da terra fez em agradecimento a alguma pessoa. Sabe aquelas coisas de quando você dá e alguém fala, Deus lhe pague? Muito obrigado. Você hoje deixou meu coração melhor. Você hoje matou minha fome. Você hoje me deu condições para eu levar um dinheiro para casa. Eu hoje consegui comprar um bujão de gás. Aquela história que quando pedem na porta da gente, a gente fala, ô lorota, né? Então, esse agradecimento fervoroso está aqui, em formas de estrelas. Aí Barsabás fala, meu Deus, eu estou perdido mesmo. Eu não fiz nada para ninguém. Eu fiz muito pouca coisa boa na terra. Mas só agora eu estou tomando consciência disso. Mas o ancião fala para ele, Barsabás, você está vendo aquela pequenininha ali? Era uma estrelinha miudinha. Aquela é para você. Para mim? É. Sabe, Barsabás, há 32 anos você deu um pão para um menininho. Há 32 anos eu dei um pão? É. E você fez isso de coração. Aí, naquele instante, o mundo espiritual agiliza e Barsabás visualiza o menino. E ele lembra, nossa, é Jonaquim, o enjeitado. E Barsabás fala, mas porque você deu para ele um pão, ele agradeceu ao Deus da vida por isso. E está aqui, ó, a sua estrelinha. E nós conseguimos te tirar de lá por isso. Aí ele visualiza Jonaquim. Jonaquim é um marceneiro, humilde. Está lá por volta dos 40 anos. Está com a sua enxada. E nesse mesmo instante que Barsabás lembra dele, os espíritos se encontram em pensamento. E ocorre aquela união bonita. Passa-se um ano. Jonaquim está sentado no mesmo lugarejo. Só que ele carrega no colo agora um menininho, loirinho, de olhinho azul. É Barsabás. Que pela misericórdia de Deus, pela bondade de Jonaquim, deu a ele a chance de ele se redimir um pouquinho mais. Então, com tudo o que nós podemos passar ou sofrer, nós sabemos que ainda teremos chances.
Cabe a cada um o mérito, cabe a cada um perceber o que plantou, o que colheu. Mas ainda teremos chances da gente buscar uma outra encarnação aquilo que a gente não conseguiu nessa. Mas se a gente tiver condição, isso nós estamos tendo, de perceber agora as nossas diferenças, de aceitá-las, porque todos nós as temos. Somos ainda imperfeitos, estamos nesse planeta. São as nossas sombras, não é? As nossas sombras são aquelas dificuldades que ainda faz da gente retroceder um pouquinho. Mas a partir do momento que nós conseguimos identificá-las, já é um passo muito grande para o nosso aprimoramento interior. Para daí a gente conseguir atingir a pureza necessária. Para daí a gente ter coragem de tomar atitudes positivas. Atitudes que às vezes não condiz com o que o mundo todo pede. Mas que vai fazer da gente aquela coisinha boa. E nesse nosso planeta, onde as coisas estão mudando, onde a gente consegue perceber coisas boas, mas onde o mal ainda tem uma força muito grande, que a sabedoria de Deus seja aquela coisa assim, que nos faça termos lucidez para perceber tudo que a vida for colocando na nossa vida. E uma coisa bonita também que eu achei nesses dias que eu andei estudando um pouco mais sobre a pureza, é da sinceridade dos nossos relacionamentos. É muito bom ter amigos, é muito bom ter colegas, é muito bom ter companheiro, companheira. Mas é muito bonito a gente fazer isso de uma forma justa. Não as coisas assim, muito, ao acaso. Então eu achei um relato bonito de um psiquiatra que fala a respeito do relacionamento moderno. É uma coisa bem contemporânea, que tem as coisas boas e as coisas ruins. Mas eu gostaria de ler, porque eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu vou ler porque eu gostaria que vocês mesmos julgassem o que tem de bom e o que não tem. Diz ele, não é apenas o avanço tecnológico que marcou o início desse milênio. As relações afetivas também estão passando por uma profunda transformação e revolucionando o conceito de amor. O que se busca hoje é uma relação compatível com os tempos modernos, na qual exista individualidade, respeito, alegria e prazer de estar junto. E não mais uma relação de dependência, em que um responsabiliza o outro pelo bem-estar. A ideia de uma pessoa ser o remédio para a nossa felicidade, que nasceu no tempo do romantismo, está fadada a desaparecer no início desse século. O amor romântico parte da primícia de que somos uma fração e precisamos encontrar a outra metade para que a gente se sinta completo. Muitas vezes ocorre até um processo de despersonalização que, historicamente, tem atingido mais a mulher. Ela abandona as suas características para se amalgamar ao projeto masculino.
A teoria da ligação entre opostos também vem dessa raiz. O outro tem que fazer o que eu não sei. Se sou manso, ele deve ser agressivo e assim por diante. Uma ideia prática de sobrevivência e pouco romântica, por sinal. A palavra da ordem deste século é parceria. Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a companhia, mas não preciso, o que é muito diferente. Com o avanço tecnológico, que exige mais tempo individual, as pessoas estão perdendo o pavor de ficarem sozinhas e aprendendo a conviver melhor consigo mesmas. Elas estão começando a perceber que se sentem fração, não é bom. Elas se sentem melhor quando elas são inteiras. O outro com o qual ela se estabelece um elo também se sente uma fração. Não é príncipe ou salvador de coisa nenhuma. É apenas um companheiro de viagem. O homem é um animal que vai mudando o mundo. E depois ele tem que ir se reciclando para se adaptar ao mundo que fabricou. Estamos entrando na era da individualidade, o que não tem nada a ver com o egoísmo. O egoísta não tem energia própria. Ele se alimenta da energia que vem do outro, seja ela financeira ou moral. A nova forma de amor, ou mais amor, tem nova feição e significado. Visa a aproximação de dois inteiros e não a união de duas metades. E ela só é possível para aqueles que conseguem trabalhar a sua individualidade. Quanto mais um indivíduo for competente para viver sozinho, mais preparado ele estará para uma boa relação afetiva. A solidão é boa, ficar sozinho não é vergonhoso, ao contrário, dá dignidade à pessoa. As boas relações afetivas são ótimas, são muito parecidas com o ficar sozinho. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem. Relações de dominação e de concessões exageradas são coisas do século passado. Cada cérebro é único. Nosso modo de pensar e agir não serve de referência para avaliar ninguém. Muitas vezes pensamos que o outro é nossa alma gêmea. E, na verdade, o que fizemos foi inventá-lo ao nosso gosto. Todas as pessoas deveriam ficar sozinhas de vez em quando, para estabelecer um diálogo interno e descobrir a sua força pessoal. Na solidão, o indivíduo entende que a harmonia e a paz de espírito só podem ser encontradas dentro dele mesmo e não a partir do outro. Ao perceber isso, ele se torna menos crítico e mais compreensível quanto às diferenças, respeitando a maneira de ser de cada um. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Nesse tipo de ligação, há um aconchego, o prazer da companhia e o respeito pelo ser amado. Nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Que esse ensinamento nos coloque numa posição de que conseguimos nos relacionar de maneira respeitosa. De que quando nós formos embora, realmente a individualidade se faz necessária, porque nós vamos embora sozinhos. Mas que o nosso coração também não se esqueça de que o que vai nos dar alegria, o que nos vai dar a satisfação de ter passado pela terra, for a gente ter conseguido se modificar. Modificar o outro
é difícil. Mas nós temos essa condição. Nós temos essa chance. E tomara, gente, que toda a nossa mudança seja norteada no Evangelho de Jesus. Vamos orar. Mestre querido, sabemos que existe uma distância ainda muito grande entre nós e o vosso coração. Pela vossa grandeza, pela vossa generosidade, por ser o Senhor o caminho que nos leva ao Criador. Mas nós já podemos sentir a vibração de todos aqueles que comungam a mesma vontade de se melhorar, de buscar nesses instantes uma paz em que os nossos espíritos possam sentir toda a força, toda a energia boa que o mundo espiritual nos traz. E nos traz com a finalidade de nos darmos aquele incentivo necessário a cada um de nós, nas nossas quedas, nas nossas imperfeições, para que consigamos nos superar, para que consigamos ser um pouquinho melhor nesses instantes. E aqui reunidos, Mestre, baseados na humildade de sermos ainda tão pequenos, mas que temos no nosso coração muitas coisas que juntos somos mais fortes e que juntos nós possamos plasmar um bálsamo àqueles que sofrem, que têm dor, que estão desiludidos da vida, que não acreditam em nada após esta estadia terrestre. A todos, Mestre, que juntos as nossas energias plasmam o encorajamento, a verdade da eternidade, dessa que nos espera o dia que a gente fechar os nossos olhos daqui. Graças te damos, Senhor Jesus, por tudo que temos e somos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim.